O Segredo Mental da Riqueza, Napoleon Hill, revela o que ninguém entende, a verdade oculta, que só 1% descobre. Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade movimentada, cercado por pessoas apressadas, preocupadas, com semblantes tensos. Cada uma delas carrega sonhos silenciosos. Alguns desejam liberdade financeira, outros anseiam apenas por paz, outros ainda por um simples recomeço. No meio dessa multidão, há um homem comum. Exausto, ele sente o peso das contas, das responsabilidades e das tentativas frustradas de dar certo na vida. Mas naquela tarde cinzenta, algo muda. Enquanto busca abrigo da chuva, ele entra em uma pequena livraria antiga, o tipo de lugar em que o tempo parece ter parado. As prateleiras empoeiradas guardam segredos que poucos se interessam em descobrir. E ali, entre volumes envelhecidos, um título chama sua atenção. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ele o pega, sem saber que está prestes a abrir uma das obras mais poderosas já escritas sobre o poder invisível da mente humana. Ao folhear as primeiras páginas, seus olhos se prendem a uma frase. A riqueza não começa no bolso, mas na mente. Ele lê novamente, tentando compreender o que isso realmente significa. Se a riqueza começa na mente, o que exatamente está acontecendo dentro da mente das pessoas ricas que o resto do mundo ignora? Essa pergunta é o ponto de partida de toda a jornada que você prestes a viver. A mesma que transformou Napoleon Hill, um jovem repórter curioso, em um dos maiores pensadores sobre sucesso e prosperidade da história. Durante mais de 20 anos, Hill entrevistou os homens mais influentes de sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, Alexander Graham Bell e dezenas de outros nomes que moldaram o mundo moderno. Ele queria entender por que alguns acumulam fortunas gigantescas, enquanto a maioria luta a vida inteira e nunca escapa da escassez. E foi nessas entrevistas que ele encontrou algo assustadoramente simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformador. Ele descobriu que a mente humana é o verdadeiro campo onde toda riqueza é plantada. Mas o que ele percebeu, e quase ninguém compreende, é que essa plantação mental segue leis invisíveis, leis tão exatas quanto as da física, tão impiedosas quanto as do tempo. Hill percebeu que o dinheiro, o sucesso e as oportunidades não são causas, mas efeitos, e esses efeitos sempre brotam da mesma fonte: os pensamentos dominantes que controlam a mente de uma pessoa. O mistério que mudou tudo. Na época, essa ideia parecia absurda. O início do século XX era um período de trabalho duro, suor e revoluções industriais. A maioria acreditava que riqueza era fruto apenas de esforço físico, contatos ou sorte. Mas Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do planeta, afirmava o contrário. Segundo ele, o segredo do sucesso está completamente dentro da mente humana. E foi essa afirmação que levou Hill a dedicar a vida inteira para provar que o pensamento é, de fato, a força criadora mais poderosa do universo. Ele começou a observar um padrão repetido entre os milionários que entrevistava. Todos, sem exceção, acreditavam profundamente em algo antes que o mundo pudesse ver. Eles visualizavam o sucesso com tal clareza que suas mentes pareciam obrigar o mundo físico a se curvar diante da imagem que carregavam por dentro. Hill chamou isso de o segredo mental da riqueza. A capacidade de pensar de forma tão intensa, emocional e direcionada que a própria realidade é moldada para corresponder àquilo que se imagina. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca entende essa verdade, porque tenta mudar o que está fora sem primeiro transformar o que está dentro. A ignorância invisível. Observe o mundo ao seu redor. Milhões de pessoas estudam, trabalham duro, fazem planos e lutam diariamente, mas continuam presas a um ciclo de escassez e limitação. Por quê?
porque, como dizia Hill, a mente humana é tanto uma serva fiel quanto uma tirana cruel. Ela obedece àquilo que você pensa com mais emoção, seja medo ou fé, escassez ou abundância. A maioria das pessoas acorda e pensa em falta, fala de falta, sente falta e, sem perceber, programa o próprio subconsciente para atrair ainda mais escassez. Enquanto isso, os que compreendem o segredo mental da riqueza alimentam sua mente com imagens de sucesso, prosperidade e confiança, até que isso se torne natural, automático, inevitável. A diferença entre o rico e o pobre, o próspero e o endividado, não está nas circunstâncias, mas na programação mental. E o que Hill descobriu é que essa programação pode ser alterada, e quando é, toda a realidade se transforma. Um chamado à consciência, Napoleon Hill certa vez escreveu: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas essa frase, tão repetida, é frequentemente mal compreendida. Conceber e acreditar não significam apenas pensar positivo. Significam treinar a mente até que a crença se torne parte do seu sistema nervoso, até que cada célula do corpo esteja vibrando na frequência daquilo que você deseja. É por isso que poucos entendem o verdadeiro segredo da riqueza. A maioria tenta atrair o sucesso como quem joga uma moeda em um poço de desejos, esperando que o universo se compadeça. Mas o 1% que realmente enriquece vive de acordo com leis mentais imutáveis. Eles sabem que o pensamento disciplinado cria o destino e que a mente é o único lugar onde a fortuna começa a se construir. A promessa. Este é o propósito deste livro, ou vídeo. Revelar passo a passo o código mental da riqueza, como Hill o descobriu, e mostrar como você pode aplicá-lo para transformar completamente sua vida financeira, emocional e espiritual. Nas próximas páginas, você caminhará lado a lado com Napoleon Hill. Vai descobrir como ele decifrou as leis mentais que regem o sucesso. Entenderá porque o subconsciente é o verdadeiro arquiteto da fortuna e aprenderá como alinhar seus pensamentos, emoções e ações à vibração da prosperidade. No final, compreenderá algo que apenas 1% da humanidade realmente entende. Você não se torna rico porque trabalha duro. Você se torna rico porque pensa de uma forma que cria riqueza. Capítulo 1. O encontro com o segredo. Era o início do século XX. As ruas de Pittsburgh fervilhavam com o barulho das locomotivas, o cheiro de carvão e o ritmo acelerado da Revolução Industrial. O mundo estava mudando e, em meio a esse cenário, um jovem jornalista de terno gasto, caderno nas mãos e olhar curioso, caminhava em direção ao maior desafio da sua vida. O nome dele era Napoleon Hill. Filho de uma família pobre do interior da Virgínia, cresceu acreditando que o sucesso era privilégio de poucos. Ainda assim, trazia uma convicção silenciosa dentro de si. Se outros podem, eu também posso. Aos 25 anos, ganhava a vida escrevendo pequenas colunas para jornais locais. Mas naquela manhã, um convite inesperado o levaria a conhecer o homem mais poderoso dos Estados Unidos, Andrew Carnegie, o magnata do aço. Hill acreditava que seria apenas mais uma entrevista, daquelas que mal duram alguns minutos. Não sabia que estava prestes a viver uma conversa que mudaria não apenas o rumo de sua própria existência, mas também a de milhões de pessoas em todo o mundo. O desafio de Andrew Carnegie. Ao entrar na mansão de Carnegie, Hill ficou impressionado. O brilho dos lustres de cristal refletia nas paredes douradas e a atmosfera era quase silenciosa, como se o próprio ar respeitasse o poder daquele lugar. Carnegie o recebeu com um olhar firme, mas acolhedor. Ele tinha o magnetismo dos homens que não precisam provar nada a ninguém. Jovem Hill, disse Carnegie sorrindo, o mundo está cheio de homens inteligentes, trabalhadores, e mesmo assim, quase todos vivem em escassez. Por quê?
A pergunta ficou suspensa no ar. Hill hesitou, tentando formular uma resposta, mas Carnegie levantou a mão, indicando que ele não precisava dizer nada. Não é porque lhes faltam oportunidades, continuou o magnata. É porque lhes falta compreensão das leis que governam a mente humana. O verdadeiro segredo do sucesso, meu caro, não está no dinheiro, mas na forma como pensamos. Hill o observava em silêncio. Nunca tinha ouvido alguém falar sobre riqueza dessa maneira. Carnegie, então, fez uma pausa, recostou-se na cadeira e, com voz grave, revelou algo que soaria quase místico. Existe uma força invisível que governa o destino dos homens. Aqueles que aprendem a controlá-la prosperam. Os que a ignoram tornam-se escravos das circunstâncias. Hill sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Carnegie estava falando de algo além de negócios. Estava descrevendo uma ciência da mente, um poder oculto que determinava quem venceria e quem fracassaria. A proposta que mudaria o mundo. Depois de horas de conversa, Carnegie olhou para Hill com uma expressão enigmática. Hill, eu tenho um plano. Quero que você dedique os próximos 20 anos da sua vida a estudar homens e mulheres de sucesso. Quero que descubra o que eles têm em comum, o que pensam, como agem, o que acreditam. E quero que você organize tudo isso em uma filosofia que qualquer pessoa possa aplicar. Hill ficou atônito. Ele não tinha dinheiro, não tinha recursos e certamente não esperava por uma proposta tão audaciosa. Carnegie, porém, não esperava sua resposta imediata. Ele sabia que estava testando algo mais profundo. A capacidade mental de Hill de acreditar em algo maior do que ele mesmo. Jovem, disse Carnegie, se você aceitar, não lhe darei 1 centavo. Mas, se persistir, o mundo lhe pagará mais do que você jamais imaginou. Hill ficou em silêncio. E nesse instante, algo dentro dele despertou. Um sentimento de propósito, uma fé inexplicável. Ele percebeu que estava diante de uma oportunidade única, participar da descoberta do verdadeiro segredo da riqueza. Eu aceito, respondeu com voz firme. Carnegie sorriu. Eu sabia que aceitaria, Hill. E então completou. Os homens de fé reconhecem as oportunidades que o medo não enxerga. Naquele momento, sem perceber, Napoleon Hill acabava de se tornar o mensageiro de uma filosofia que transformaria gerações. O início da jornada mental. Nas semanas seguintes, Hill mergulhou em anotações, reflexões e planos. O que exatamente ele deveria procurar? Como poderia traduzir em palavras algo tão intangível quanto o segredo do sucesso? Carnegie lhe deu uma pista. Observe a mente dos bem-sucedidos. Descubra o que pensam antes de agirem. O segredo está lá. E foi o que ele fez. Ao longo das décadas seguintes, Napoleon Hill entrevistou mais de 500 dos maiores milionários do mundo, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Charles Schwab e Theodore Roosevelt. De cada um, ele buscava uma resposta para a mesma pergunta. O que acontece dentro da mente de uma pessoa no momento em que ela decide se tornar rica? Ele percebeu que nenhum deles começou rico. A maioria enfrentou pobreza, rejeição, falência e dúvidas. Mas todos tinham algo em comum, uma visão mental tão clara do sucesso que nenhuma adversidade podia apagar. O segredo começa a se revelar. Certa noite, após uma entrevista com Thomas Edison, Hill escreveu em seu caderno: há uma força em ação, invisível, que transforma o pensamento em riqueza tangível. Ele começava a entender que a mente humana não é apenas um instrumento de raciocínio, mas uma máquina de criação vibracional, um campo magnético capaz de atrair recursos, ideias, pessoas e circunstâncias na mesma frequência dos pensamentos dominantes. Hill começou a compreender que os pensamentos são causas e a realidade é o efeito.
e que tudo o que o homem sustenta na mente, com emoção e persistência, cedo ou tarde, encontra expressão no mundo físico. Essa foi a semente da filosofia que anos mais tarde se tornaria Pense e Enriqueça. A noite do insight. Conta-se que, em uma noite silenciosa, Hill ficou acordado até tarde, refletindo sobre as conversas com Carnegie. Ele andava de um lado para o outro no pequeno escritório, repetindo para si mesmo: se o pensamento cria riqueza, então o pensamento é poder. Mas como ensinar as pessoas a pensar corretamente? Foi então que uma ideia o atravessou como um relâmpago. A mente é como um cofre, e cada pessoa carrega consigo a chave, mas quase ninguém aprendeu a usá-la. A combinação correta, ele percebeu, é formada pelos pensamentos dominantes, repetidos com emoção e fé. A partir dali, Hill se comprometeu a decifrar o código mental que abriria esse cofre interior. Era o início de uma investigação que duraria uma vida inteira e que mudaria para sempre o modo como o mundo entende o sucesso. Hill não sabia, mas naquele exato momento, a filosofia que ele estava prestes a construir já começava a moldar o próprio destino dele, como ele escreveria anos depois. O universo não recompensa o esforço comum, mas o pensamento extraordinário. Quem controla a mente, controla a realidade. E assim, com um simples sim diante de Andrew Carnegie, nascia a maior investigação mental da história da prosperidade humana. O início da busca pelo segredo mental da riqueza. Capítulo 2. A mente. Como o cofre da riqueza. Após o encontro com Andrew Carnegie, Napoleon Hill sentiu que uma porta invisível havia se aberto dentro dele. Durante meses, sua mente foi dominada por uma única ideia: se a mente é a fonte de toda a riqueza, preciso aprender a usá-la corretamente. Ele não sabia, mas acabara de entrar no território mais fascinante e perigoso do ser humano: o mundo invisível dos pensamentos. O cofre invisível. Em uma manhã fria, sentado diante de uma mesa simples e com uma pilha de anotações à sua frente, Hill escreveu algo que se tornaria o alicerce de toda a sua filosofia. A mente humana é um cofre. Tudo o que você grava nela, com emoção e repetição, ela devolve multiplicado. Essa metáfora do cofre mental não era poética, era literal. Ao longo de suas entrevistas com milionários e inventores, Hill percebia que havia um padrão entre eles. Eles guardavam imagens mentais de riqueza, sucesso e vitória, e as defendiam como quem protege um tesouro. Thomas Edison, por exemplo, ao ser questionado sobre seus fracassos, respondeu: eu nunca falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa frase para Hill era a prova viva de que a mente de Edison havia sido treinada para codificar cada obstáculo como aprendizado, não como derrota. Carnegie, Ford e Rockefeller tinham essa mesma estrutura mental. Eles não esperavam o sucesso acontecer. Eles o criavam dentro da mente até que o mundo físico não tivesse escolha, a não ser acompanhá-los. A descoberta da combinação, Hill começou a notar algo ainda mais profundo. Não bastava pensar em sucesso. Era preciso pensar de uma forma emocionalmente carregada, como quem grava fogo no metal. O subconsciente humano, descobriu ele, não responde a palavras, mas a emoções. Foi então que ele escreveu: a mente consciente é o guarda do cofre. O subconsciente é o cofre em si. E o que você sente, mais do que o que você diz, é o que realmente grava a combinação. Ele percebeu que pensamentos neutros, sem emoção, são como chaves enferrujadas. Não abrem nada. Mas pensamentos vibrantes, sustentados por desejo e fé, são a combinação perfeita que destrava as portas da abundância. O poder do pensamento dominante. Certa vez, ao entrevistar Henry Ford, Hill perguntou qual era o segredo do sucesso de seus empreendimentos. Ford respondeu calmamente:
Tudo o que fiz nasceu de uma ideia sustentada até se tornar inevitável. Hill ficou em silêncio. Aquela frase continha o coração da lei que ele estava tentando compreender. Ideias sustentadas com foco e fé tornam-se inevitáveis. Foi quando ele anotou no caderno uma das frases mais poderosas de sua carreira. O que quer que você mantenha constantemente na mente, cedo ou tarde, se materializa. Essa constatação se tornaria um dos pilares da filosofia de Hill e inspiraria gerações posteriores, de Bob Proctor a Tony Robbins, de Earl Nightingale a Jim Rohn, todos baseados nessa mesma verdade. A mente humana é um ímã, e a frequência dominante de seus pensamentos determina o que ela atrai. A ciência entra em cena. Décadas mais tarde, a neurociência confirmaria o que Hill já intuía. Nos anos 1930, não existiam termos como neuroplasticidade, condicionamento mental ou frequência vibracional. Mas Hill já falava de tudo isso, em outras palavras. Ele dizia: os pensamentos que você repete constroem caminhos mentais, e esses caminhos determinam o rumo da sua vida. Hoje, a ciência sabe que cada pensamento cria conexões entre neurônios, e quanto mais você repete uma ideia, mais forte essa conexão se torna. É como uma trilha em uma floresta. Quanto mais vezes é percorrida, mais fácil fica caminhar por ela. Assim também funciona a mente. Você pensa pobreza e o cérebro cria trilhas de escassez. Você pensa abundância e ele constrói rotas mentais de prosperidade. Por isso Hill dizia que a mente é o cofre da riqueza, porque é nela que o ouro mental é guardado antes de se manifestar. A reprogramação da realidade. Hill percebeu que a pobreza muitas vezes não era financeira, era emocional e mental. As pessoas alimentavam ideias de medo, dúvida e limitação, e essas ideias, uma vez gravadas no cofre subconsciente, passavam a comandar toda a vida delas. Ele dizia: a mente humana não questiona o que você diz a ela. Ela apenas obedece e transforma em realidade o que você acredita com emoção suficiente. Ou seja, se você acredita profundamente que é difícil enriquecer, a mente vai trabalhar para confirmar essa crença. Mas se você, com igual intensidade, acredita que é possível e inevitável prosperar, ela se torna sua aliada mais poderosa. Foi por isso que Hill passou a ensinar que reprogramar o pensamento é o primeiro passo da transformação financeira. Sem mudar o conteúdo do cofre mental, nenhum esforço externo poderia surtir efeito duradouro. O experimento mental. Durante suas viagens, Hill fez um experimento pessoal. Todas as noites, antes de dormir, ele repetia uma afirmação silenciosa: minha mente é o tesouro da minha fortuna. Cada pensamento positivo é uma semente de ouro. Ele fazia isso por semanas, e algo curioso começou a acontecer. Sua autoconfiança crescia, as ideias fluíam com mais clareza e pessoas começaram a surgir, oferecendo ajuda e oportunidades inesperadas. Hill percebeu que o mundo exterior parecia responder à frequência do seu pensamento. Ele escreveu: o universo é um espelho. Ele reflete de volta para nós a natureza dos pensamentos que sustentamos com mais fé. Essa constatação se tornaria uma das ideias centrais de Pense e Enriqueça. A mente que cria fortuna. Com o tempo, Hill passou a observar o fenômeno em outros. Empresários que mantinham foco, entusiasmo e otimismo pareciam ser abençoados por coincidências favoráveis, enquanto outros, dominados pelo medo e pela dúvida, viam seus negócios desmoronar sem entender o porquê. Ele concluiu: o fracasso nunca é causado por falta de oportunidade, mas por excesso de dúvida. A mente humana é como um campo fértil. Ela não distingue entre as sementes que você planta. Se você planta medo, colhe fracasso. Se planta fé, colhe prosperidade. O solo é neutro, mas o plantio é sua escolha.
O guardião da porta Mental Hill também percebeu algo ainda mais importante. A mente consciente, a parte racional, funciona como um guardião da porta do cofre subconsciente. Ela decide o que entra e o que é rejeitado. Mas esse guardião é facilmente enganado pelas emoções fortes. Por isso ele dizia: a emoção é a chave que abre o cofre do subconsciente. Cada vez que você sente medo intenso, culpa, vergonha ou escassez, essas emoções entram direto na parte mais profunda da mente e moldam suas crenças. Mas o mesmo acontece com o entusiasmo, a fé e o amor. Quando você sente gratidão e confiança, grava novas instruções mentais que criam realidades diferentes. Hill entendeu que educar as emoções é educar a fortuna. Conclusão: o cofre está dentro de você. Naquela fase de sua pesquisa, Napoleon Hill percebeu que o segredo mental da riqueza não era um mistério místico ou inacessível. Era simplesmente um conjunto de leis mentais que sempre funcionam para quem as compreende. Ele escreveu em seu diário: a mente é o cofre, o pensamento é a chave, a emoção é o código que o abre. E com essa fórmula, ele começou a ensinar seus alunos e leitores a reprogramar o subconsciente para atrair prosperidade. Era o início do que ele chamaria de a ciência do sucesso. Hill já intuía o que a física quântica e a psicologia moderna só confirmariam décadas depois. Você não vive o que deseja, vive o que acredita. E a sua mente é o cofre que guarda a versão da realidade que você escolheu acreditar. Capítulo 3. O desejo ardente, a faísca criadora. Quando Napoleon Hill começou a entrevistar os homens mais ricos do mundo, ele procurava uma fórmula técnica, um método prático que explicasse por que alguns acumulavam fortunas enquanto outros mal sobreviviam. Mas com o tempo, percebeu algo que transcende qualquer técnica. Todos os grandes realizadores da história carregavam dentro de si um fogo que não podia ser apagado: o desejo ardente. Essa descoberta nasceu de uma observação simples, porém devastadora. A maioria das pessoas deseja o sucesso apenas quando é conveniente, enquanto os poucos que o conquistam desejam com uma intensidade que os torna imparáveis. A história que mudou a perspectiva de Hill ouviu essa verdade pela primeira vez da boca de Andrew Carnegie. Durante uma de suas conversas, o magnata olhou para o jovem repórter e disse: Andrew, a diferença entre quem vence e quem fracassa é que o vitorioso queima todas as pontes de retorno. Ele não deixa espaço para a dúvida, nem plano de fuga. Ele deseja tanto que o universo não tem escolha se não ceder. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Hill como fogo em metal. Carnegie estava descrevendo algo mais profundo que ambição, um tipo de fé emocional tão intensa que se torna um campo magnético. Esse era o combustível secreto de toda mente rica. Hill começou a investigar isso nas biografias dos grandes homens. E quanto mais estudava, mais se convencia: o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Thomas Edison e a faísca do impossível. Certa vez, Hill visitou o laboratório de Thomas Edison, o inventor que fracassou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Durante a conversa, Hill perguntou como Edison conseguiu persistir tanto sem desistir. Edison sorriu, com a serenidade de quem já conhecia as leis da mente. Eu não fracassei 10.000 vezes, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Mas dentro de mim, eu sabia que a lâmpada já existia, só precisava encontrá-la. Hill ficou em silêncio, impressionado. Edison falava com a certeza de quem já tinha visto mentalmente o resultado. Era o desejo ardente em ação, a chama interna que o impelia a continuar, mesmo quando tudo parecia impossível. Desejo, emoção, elevada, em estado puro. Hill percebeu que o desejo não é um simples querer. Querer é mental. Desejar ardentemente é espiritual e emocional.
É um tipo de energia que toma conta do corpo, que consome o pensamento, que não permite descanso até se manifestar. Ele escreveu: o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Não esperança, não vontade, mas um anseio pulsante que transforma sonhos em obsessões construtivas. Esse desejo é a ponte entre o pensamento e a ação. Quando você deseja algo com intensidade suficiente, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente, alinhando circunstâncias, pessoas e oportunidades para tornar aquele desejo real. O teste do desejo verdadeiro. Certa vez, Hill perguntou a Henry Ford o que o motivava a continuar expandindo seus negócios, mesmo após já ter alcançado fama e fortuna. Ford respondeu: enquanto houver algo a ser melhorado, eu não paro. O desejo não é apenas pelo dinheiro, é pela criação, pela utilidade, pela ideia de deixar o mundo diferente de como o encontrei. Hill entendeu então que o desejo ardente não é egoísta. Ele nasce de uma necessidade interior de expressar algo grandioso, de contribuir, de manifestar um propósito. Por isso, o desejo genuíno é uma forma de energia divina, é o espírito criador em movimento através da mente humana. O desejo que desperta o poder subconsciente. Durante suas pesquisas, Hill descobriu que o subconsciente humano não entende raciocínio lógico, ele entende emoção. E entre todas as emoções possíveis, o desejo ardente é a mais poderosa, porque combina fé, entusiasmo, propósito e amor pelo que se busca. Ele dizia: a emoção é a linguagem da mente subconsciente. Quanto mais forte for o desejo, mais profunda é a impressão deixada no cofre da mente. Quando alguém deseja intensamente algo, seja um negócio, uma ideia, um amor ou uma transformação, essa imagem se torna viva no subconsciente. E o subconsciente, sendo criador por natureza, trabalha dia e noite para transformar essa imagem em fato. Esse é o verdadeiro segredo da visualização criativa. Não é imaginar, é sentir como se já fosse real. O exemplo de Edwin C. Barnes, o parceiro de Edison. Um dos exemplos mais impressionantes de desejo ardente que Hill testemunhou foi o de Edwin C. Barnes, um jovem sem dinheiro que sonhava em se tornar sócio de Thomas Edison. Barnes não tinha contatos, diploma ou experiência, mas tinha um desejo tão intenso que se recusava a pensar em outra possibilidade. Um dia, ele pegou um trem e viajou por quilômetros até o laboratório de Edison. Ao chegar, disse com firmeza: "Vim aqui para ser seu parceiro." Edison, intrigado, o observou por um momento. Barnes não tinha nem roupas adequadas, mas havia algo em seu olhar, a convicção inabalável de quem já se via no cargo. Edison o contratou como auxiliar de escritório e Barnes começou a trabalhar em silêncio, mantendo a imagem do objetivo em sua mente todos os dias. Anos depois, quando Edison criou a máquina de ditado, Barnes viu sua oportunidade. Vendeu o produto com tanta paixão que os lucros explodiram. E Edison finalmente o fez seu sócio. Hill escreveu sobre ele: Barnes não conseguiu sua posição da noite para o dia, mas sua mente jamais abandonou a visão, e o desejo ardente se recusou a aceitar o fracasso. Desejo é o início da transformação. Hill aprendeu com essa história que a distância entre o desejo e a realidade é medida pela persistência emocional. O que a maioria das pessoas chama de falta de sorte é, na verdade, falta de intensidade. Ele dizia: não é o universo que escolhe quem será rico, mas o grau de desejo que cada um coloca em seus pensamentos. Quando o desejo é fraco, as dificuldades o apagam. Quando é ardente, as dificuldades apenas o alimentam. E é nesse ponto que a magia começa.
O subconsciente, alimentado por esse fogo interno, passa a agir de forma misteriosa, criando coincidências, encontros e ideias que parecem vir do nada. Como cultivar o desejo ardente, Hill desenvolveu um método prático para despertar esse poder interior. 1. Defina exatamente o que você quer. Desejos vagos produzem resultados vagos. Seja específico, detalhado, quase obsessivo na definição. 2. Determine o preço que está disposto a pagar. Nenhuma realização vem sem esforço, tempo ou sacrifício. Quanto mais valor você dá, mais recebe. 3. Escreva o seu desejo. Transforme-o em uma declaração pessoal. Leia em voz alta todos os dias, pela manhã e à noite. 4. Visualize com emoção. Sinta-se já no estado de realização. Veja, ouça e imagine a sensação da conquista. 5. Haja com fé e persistência. O desejo sem ação é apenas um sonho. A ação sem desejo é apenas esforço. Juntos, formam o poder criador. Conclusão: o fogo que cria riqueza. No fim de suas observações, Hill compreendeu que a riqueza é a cristalização de um desejo ardente sustentado pelo tempo. Toda grande fortuna começa com uma faísca, um pensamento inflamado de paixão e propósito. Essa faísca, quando alimentada por fé e emoção, transforma-se em energia criadora, e essa energia molda o mundo físico. Ele escreveu: nenhum homem jamais se tornou rico sem primeiro ser possuído por um desejo ardente. O dinheiro é apenas a materialização visível desse desejo invisível. E assim, Hill concluía que o primeiro passo para o segredo mental da riqueza não é aprender a ganhar dinheiro, mas aprender a desejar com intensidade suficiente para que nada possa deter. Capítulo 4. A fé como potência mental. Em suas anotações pessoais, Napoleon Hill escreveu uma frase simples, mas que contém a chave para compreender o poder mental humano. A fé é o estado de espírito que transforma o pensamento comum em energia criadora. Durante seus 20 anos de pesquisa, Hill percebeu que os homens mais ricos e influentes da história não apenas desejavam intensamente, eles acreditavam incondicionalmente. Essa fé não era cega nem dogmática, era uma convicção emocional profunda, um estado vibracional que fazia o impossível parecer inevitável. A ciência invisível da fé Hill descobriu algo revolucionário. A mente humana não distingue entre pensamentos positivos e negativos. Ela apenas obedece àquilo que é repetido com emoção. E é exatamente isso que transforma a fé em uma força criadora. Ele explicou: repetindo uma ideia vezes suficientes, com emoção e crença, a mente subconsciente a aceita como verdade e começa a agir de acordo. É por isso que a fé, consciente ou não, governa todos os resultados. Você pode ter fé no sucesso ou fé no fracasso. Pode acreditar na prosperidade ou na escassez. De qualquer forma, a mente criará exatamente aquilo em que você acredita. A fé, para Hill, é uma forma de energia mental autossustentável. Ela alimenta o desejo e o mantém vivo quando tudo parece perdido. Sem ela, o desejo se apaga. Com ela, o impossível se curva. Andrew Carnegie e a fé no invisível. Em uma das conversas mais profundas entre Hill e Carnegie, o magnata do aço disse algo que ficou marcado na mente do jovem escritor. A fé é o cimento que mantém unidas todas as ideias. Sem ela, o pensamento desmorona antes de se transformar em ação. Carnegie explicou que sua própria fortuna não nasceu de conexões ou sorte, mas da fé inabalável em uma ideia, a de que o aço seria o material que construiria o futuro. No início, ninguém acreditava nele. Investidores o chamavam de sonhador. Engenheiros diziam que era inviável. Mas Carnegie manteve-se firme, sustentado pela certeza interior de que sua visão era verdadeira. Ele acreditou antes de ver. E essa foi a diferença entre fracassar e fazer história.
Hill escreveu sobre isso. Carnegie me ensinou que a fé é ver mentalmente o resultado antes que o mundo físico possa enxergá-lo. A fé em ação, Henry Ford e o motor impossível. Outro exemplo que fascinava Hill era o de Henry Ford. Durante a criação do motor V8, seus engenheiros disseram que era impossível fundir 8 cilindros em um único bloco. Ford respondeu com calma: construam de qualquer forma. Meses se passaram e a equipe voltou a insistir. É impossível. Ford repetiu: continuem. O impossível é apenas uma opinião temporária. Depois de mais de um ano de tentativas, os engenheiros finalmente conseguiram. O resultado? O motor V8 revolucionou a indústria automobilística. Hill dizia que aquele episódio foi a materialização perfeita da fé mental aplicada ao desejo ardente. A fé é o músculo da mente. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. Como a fé reprograma o subconsciente, Hill percebeu que a fé não nasce do acaso. Ela é cultivada. É um hábito mental. Assim como o corpo se fortalece com exercício físico, a mente se fortalece com repetição emocional e foco positivo. Ele desenvolveu um método prático para criar fé no próprio subconsciente. 1. Repetição afirmativa. Repita diariamente frases positivas e específicas sobre o que deseja conquistar. Eu sou próspero, capaz e digno de grandes realizações. 2. Visualização emocional. Veja-se mentalmente já vivendo o resultado desejado. Sinta as emoções da conquista, alegria, gratidão, orgulho. O subconsciente responde mais às emoções do que às palavras. 3. Rejeição imediata do negativo. Quando um pensamento de dúvida surgir, substitua-o instantaneamente por uma afirmação contrária. Eu posso, eu consigo, eu já estou a caminho. 4. Ação congruente. A fé sem ação é apenas desejo. Ação sem fé é esforço vazio. Quando você acredita, age com confiança. E essa energia acelera os resultados. Hill dizia: você não convence o subconsciente com lógica, mas com emoção repetida. É por isso que os medos persistem, porque são emocionais. Mas o mesmo mecanismo que cria medo também cria fé. Basta mudar o foco e a repetição. O campo da crença. Em um de seus manuscritos, Hill escreveu algo que parecia quase espiritual. A fé é um campo de energia mental. Tudo o que é mantido nesse campo ganha vida. Ele acreditava que o pensamento humano vibra em frequências e que a fé aumenta a intensidade dessa vibração, enviando um sinal mais forte ao universo. Assim, pessoas de fé acabam atraindo circunstâncias e oportunidades que ressoam com suas crenças. Para Hill, a fé não cria apenas prosperidade material, cria sintonia com as leis da abundância. É como se a mente, ao acreditar firmemente, se ajustasse ao ritmo criador da própria vida. Quando o mundo duvida, Hill observou que todos os grandes homens de sucesso enfrentaram resistência, zombaria, críticas e descrédito. Mas, paradoxalmente, essas forças externas apenas fortaleceram a fé dos que tinham um propósito real. Ele dizia: o mundo testa a fé do homem antes de recompensá-lo. Os fracos desistem, os fortes se tornam lendas. Edison acreditava mesmo quando o laboratório pegava fogo. Ford acreditava mesmo quando riam de suas ideias. Carnegie acreditava quando todos o chamavam de tolo. E Hill acreditou mesmo quando viveu na pobreza, escrevendo sobre riqueza. A fé deles não dependia de provas externas. As provas vieram depois. A fórmula da fé criadora Napoleon Hill sintetizou sua descoberta em uma das passagens mais poderosas de Pense e Enriqueça. A fé é o elixir que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Ele explicava que a fé é a ponte entre o desejo e sua materialização. Quando você acredita de forma total, cria uma ponte energética entre a mente consciente, onde nasce o desejo, e o subconsciente, onde o desejo se transforma em plano e ação.
Essa ponte é o canal da criação. E ele acrescentava: a dúvida corta a corrente, a fé a mantém fluindo. A cada pensamento de crença você constrói, a cada pensamento de medo você destrói. A mente não para, está sempre criando em direção à fé ou à dúvida. A fé como estado de consciência. Hill acreditava que a fé é o mais alto estado de consciência que um ser humano pode atingir. Quando a mente atinge essa vibração, ela se torna magnética, intuitiva e criativa. A pessoa começa a agir com uma confiança serena, sem arrogância, mas com certeza absoluta. Essa certeza muda tudo: voz, postura, decisões e até o modo como os outros a percebem. Ele dizia: a fé é visível. Ela se manifesta no olhar, no tom da voz e na energia de quem a possui. Quando alguém tem fé verdadeira em sua visão, o mundo sente e colabora. Essa é a essência da liderança e da influência. Conclusão: a mente que crê, cria. Ao final desse capítulo de sua jornada, Hill compreendeu algo que se tornaria uma das maiores verdades do sucesso. A fé é o segredo por trás de todos os milagres. É o poder que converte pensamento em ouro, ideia em império, sonho em realidade. A mente que acredita, cria. A mente que duvida, destrói. Por isso, o maior investimento que alguém pode fazer não está em negócios, imóveis ou ações. Está na construção de uma fé inabalável em si mesmo e em seu propósito. E assim, Napoleon Hill concluiu: a riqueza começa com o pensamento, mas é a fé que o transforma em força viva. Capítulo 5. O subconsciente, o verdadeiro arquitetor da fortuna. Napoleon Hill acreditava que o maior mistério da mente humana estava escondido na parte que não pode ser vista, nem compreendida facilmente: o subconsciente. Ele o chamava de a oficina secreta da alma humana, o lugar onde todas as ideias são moldadas antes de se tornarem realidade. Depois de décadas estudando pessoas bem-sucedidas, Hill chegou a uma conclusão inescapável. O subconsciente é o elo entre o pensamento e o mundo físico. Ele é o verdadeiro arquiteto de toda riqueza e também de toda pobreza. A diferença entre um milionário e alguém preso à escassez não está em talento, sorte ou inteligência. Está no conteúdo mental que o subconsciente de cada um carrega e reproduz. A mente que nunca dorme. O subconsciente é como uma central energética invisível. Ele nunca dorme, nunca descansa e nunca julga. Enquanto a mente consciente se ocupa com tarefas diárias, decisões e dúvidas, o subconsciente trabalha em silêncio, seguindo as instruções que você mesmo gravou nele. Hill comparava essa parte da mente a um solo fértil, que aceita qualquer semente plantada, positiva ou negativa. Ele dizia: o subconsciente não tem senso de humor, nem discernimento moral. Ele apenas reproduz fielmente o que você alimenta com emoção e crença. Se você repete mentalmente que é difícil ganhar dinheiro, que as oportunidades são raras, que a vida é dura, o subconsciente assume isso como uma ordem. E como um servo leal, cria comportamentos, emoções e circunstâncias que confirmam essa crença. Por outro lado, se você o programa com fé, gratidão e propósito, ele reorganiza silenciosamente sua realidade para manifestar essas frequências. O subconsciente, como um mestre construtor. Durante suas entrevistas com magnatas e inventores, Hill percebeu que os mais prósperos tinham o hábito de se comunicar com o subconsciente diariamente. Eles falavam consigo mesmos, não com palavras vazias, mas com convicção emocional. E com o tempo, o subconsciente parecia alinhar o mundo à visão deles. Hill chamava isso de autossugestão criativa, o processo consciente de alimentar o subconsciente com instruções positivas e específicas. Ele dizia: o subconsciente é o engenheiro invisível do destino.
Tudo o que você grava nele com emoção suficiente, ele transforma em plano, ação e fato. É por isso que milionários agem com confiança e intuição, porque suas mentes já foram condicionadas a esperar resultados positivos. Eles não lutam contra o medo, simplesmente reprogramaram a fonte que o cria, a linguagem do subconsciente. Hill percebeu que o subconsciente não entende lógica, raciocínio ou palavras técnicas. Ele entende emoção, repetição e imagem mental. Esses são os 3 pilares da programação subconsciente. 1. Emoção. É o combustível da criação. Pensamentos frios, sem emoção, não penetram o subconsciente. Pensamentos carregados de sentimento, medo ou fé o atravessam instantaneamente. 2. Repetição. É o martelo que grava a crença. A mente subconsciente aprende por insistência. Tudo o que é repetido com convicção acaba se tornando uma verdade interna. 3. Imagem mental. É a linguagem nativa do subconsciente. Ele pensa em quadros, sensações e símbolos. Por isso, a visualização é tão poderosa. Ela fala diretamente com o arquiteto interior. Hill resumia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, o subconsciente pode construir. O caso do jovem que mudou sua sorte. Certa vez, Hill conheceu um jovem vendedor chamado Charles, que vivia em dificuldades. Charles era dedicado, mas carregava uma convicção silenciosa. Não sou bom o bastante. Ele trabalhava longas horas, mas o subconsciente, programado com autossabotagem, bloqueava todas as oportunidades. Hill decidiu ensiná-lo a usar a autossugestão. Mandou que, toda noite antes de dormir, repetisse a seguinte frase, sentindo-a como se fosse real: sou um vendedor de sucesso. A cada dia, minha confiança aumenta e meus resultados melhoram. Charles fez isso durante 30 dias. No início, parecia ridículo, mas com o tempo, começou a notar pequenas mudanças. Sua voz ficou mais firme, seu corpo mais ereto, sua presença mais confiante. Clientes passaram a reagir de modo diferente, porque ele havia alterado a vibração interna. Em menos de 3 meses, Charles se tornou o principal vendedor da empresa. Hill concluiu: ele não mudou de emprego, mudou de mente. E quando a mente muda, a realidade segue. A fé como alavanca subconsciente. Hill descobriu que a fé é a emoção que mais profundamente penetra o subconsciente. O medo também é poderoso, mas enquanto o medo cria paralisia, a fé cria expansão. Ele comparava a fé a uma semente dourada que, uma vez plantada, se multiplica infinitamente. Ele ensinava seus alunos a afirmar com convicção: meu subconsciente trabalha constantemente para criar prosperidade, saúde e harmonia em minha vida. Essas palavras, repetidas com emoção, são comandos. E o subconsciente, como um assistente fiel, começa a organizar circunstâncias e coincidências que refletem essas ordens. Hill dizia: não existe coincidência. Existem resultados de uma mente bem treinada. O subconsciente e o campo invisível. Durante seus anos de pesquisa, Hill começou a perceber que o subconsciente parecia conectar-se a algo maior, uma inteligência universal, uma espécie de rede mental coletiva. Ele escreveu: existe uma mente infinita à qual todas as mentes subconscientes estão ligadas. Quando um pensamento é suficientemente carregado de emoção, ele atravessa a fronteira individual e entra nesse campo universal. Era o que mais tarde seria conhecido como lei da atração. A ideia de que pensamentos vibram em frequência e atraem experiências que ressoam com essa vibração. Para Hill, o subconsciente era o transmissor dessa energia. Por isso, ele ensinava que a pureza do pensamento e da intenção são essenciais. Se o subconsciente é o emissor, o universo é o amplificador. O que você emite, ele devolve, multiplicado. Como
instruir seu subconsciente, Napoleon Hill recomendava um ritual simples e poderoso para treinar o subconsciente. Ele o chamava de instrução noturna e matinal da mente. Passo 1. Defina o objetivo. Escreva com clareza o que você deseja, o valor, o prazo e o motivo. Exemplo: quero acumular R$ 500.000 em 3 anos para proporcionar segurança e liberdade à minha família. Passo 2. Leia e visualize. Leia essa declaração em voz alta toda manhã ao acordar e toda noite antes de dormir. Enquanto lê, visualize-se já no estado de realização. Passo 3. Sinta. Não basta ler mecanicamente. Sinta a emoção da conquista, gratidão, alegria, confiança. É essa emoção que imprime a mensagem no subconsciente. Passo 4. Repita até acreditar. O subconsciente não se convence pela lógica, mas pela persistência. Quanto mais vezes você repetir, mais real isso se tornará. E quando acreditar de verdade, o mundo responderá. Hill garantia: o subconsciente é como uma criança obediente. Ele sempre dirá sim, aquilo que você mais repete e mais sente. O subconsciente e o corpo Hill também observou que o subconsciente não influencia apenas as finanças, mas a saúde e a energia física. Pensamentos de força, juventude e vitalidade fortalecem o corpo. Pensamentos de fraqueza e doença o enfraquecem. Hoje a ciência chama isso de efeito placebo, mas Hill já entendia essa verdade há um século. Ele dizia: seu corpo é o espelho das suas crenças mais íntimas. Você não é o que come, é o que pensa sobre o que come. Quando a mente subconsciente acredita em vitalidade, o corpo obedece. Quando acredita em decadência, o corpo segue o comando. Conclusão: o arquiteto invisível da fortuna. Ao final de sua pesquisa sobre o subconsciente, Hill escreveu uma das passagens mais poderosas de sua vida. O homem não é vítima do destino, mas do conteúdo de sua mente. O subconsciente constrói dia e noite o castelo ou a prisão onde ele vive. O segredo mental da riqueza, portanto, não está no trabalho exaustivo, mas no tipo de instrução que você envia ao seu arquiteto interior. Treine-o para ver abundância, e ele criará oportunidades. Treine-o para ver escassez, e ele erguerá muros de limitação. Hill concluiu: você é o mestre de sua fortuna, porque é o guardião de seus pensamentos. E assim, o jovem repórter que um dia ouvira o desafio de Carnegie compreendeu que o ouro mais valioso não está nas minas da terra, mas nas profundezas da mente Capítulo humana. 6. A imaginação. O laboratório da riqueza. Era tarde da noite quando Napoleon Hill, exausto, observava a chama de uma lamparina tremulando sobre sua mesa. A casa estava silenciosa. O vento batia nas janelas e o mundo lá fora parecia dormir. Mas dentro daquela mente inquieta, algo pulsava com força. Uma pergunta: de onde vêm as ideias que transformam homens comuns em gênios? Hill lembrava-se de Thomas Edison, que havia dito: a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação abrange o mundo. Essas palavras ecoavam em sua mente, e foi nesse momento que ele compreendeu: a imaginação é o laboratório da riqueza. É nela que o invisível começa a tomar forma. É ali, e somente ali, que o homem se torna coautor da criação. Toda riqueza nasce 2 vezes. Hill escreveu em seu caderno: tudo o que existe foi criado 2 vezes, primeiro na mente, depois no mundo físico. Antes que existisse um automóvel, houve um pensamento. Antes que existisse uma ponte, uma empresa, uma fortuna ou um império, alguém os construiu mentalmente com absoluta clareza. A imaginação é o berço de todas as conquistas humanas. Ele lembrava da história de Henry Ford, que visualizou milhões de pessoas comuns dirigindo carros acessíveis, quando o resto do mundo considerava isso impossível. Ford primeiro viu mentalmente o que ninguém via, e depois trabalhou até que o mundo físico se curvasse à sua visão.
Hill dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, mas tudo começa com conceber. Conceber é visualizar com emoção e fé, até que a imagem se torne tão real que o subconsciente a aceite como fato. Nesse momento, a criação já está em andamento. A realidade física é apenas o último estágio. O poder criador das imagens mentais Hill observava que a imaginação não era apenas um dom de artistas ou inventores, mas uma ferramenta prática que qualquer pessoa poderia usar para criar riqueza. Segundo ele, a mente funciona como uma oficina espiritual. Os pensamentos são a matéria-prima, a fé é o combustível e a imaginação é o molde. Ele escrevia: a imaginação é a oficina onde o desejo se transforma em plano e o plano em ação. Quando alguém imagina algo com clareza e emoção, cria uma imagem energética que passa a vibrar no subconsciente. Esse padrão vibracional atrai ideias, pessoas e oportunidades compatíveis. Por isso, Hill dizia que a imaginação é o elo entre o desejo e o resultado. Do invisível ao visível. Em uma de suas palestras, Hill contou uma história marcante. Um jovem inventor certa vez lhe disse: Senhor Hill, às vezes vejo coisas em minha mente com tanta clareza que parece que já existem. Hill respondeu: meu caro, se você pode vê-las na mente com suficiente fé e detalhe, elas já existem em outra dimensão. E cabe a você trazê-las para o mundo físico. Ele acreditava que o universo é um campo de possibilidades infinitas e que o pensamento humano atua como uma antena que escolhe qual possibilidade será manifestada. A imaginação, portanto, é o instrumento que decide o que será criado. A imaginação sintética e a criadora Hill dividia a imaginação em dois tipos. 1. Imaginação sintética. É a que reorganiza ideias e conhecimentos já existentes. É usada para resolver problemas práticos, adaptar soluções e melhorar o que já existe. 2. Imaginação criadora. É o canal direto com a inteligência infinita. Ela traz ideias completamente novas, insights repentinos, inspirações que parecem vir do nada. Hill afirmava que os gênios, como Edison, Ford, Beethoven e Leonardo da Vinci, operavam nesse segundo tipo. Eles acessavam uma fonte universal de inteligência e traduziam essas ideias em invenções, obras de arte e fortunas. A imaginação criadora é o ponto de contato entre a mente do homem e a mente do universo. E, segundo ele, qualquer pessoa pode despertar esse poder ao combinar desejo, fé e foco. O ritual mental dos gênios Hill descobriu que quase todos os homens de sucesso tinham rituais mentais para estimular a imaginação. Uns caminhavam sozinhos por horas, outros meditavam em silêncio. Henry Ford dizia que suas melhores ideias vinham quando ele estava quieto demais para ouvir o barulho do mundo. Hill desenvolveu seu próprio ritual. Ele chamava de oficina mental. Todas as noites, antes de dormir, ele fechava os olhos e imaginava-se em uma sala de reunião com seus conselheiros invisíveis, personalidades que ele admirava, como Lincoln, Edison, Carnegie e outros. Nessa sala mental, ele os consultava, pedia conselhos e escutava suas respostas, que vinham de sua própria intuição. Depois de algumas semanas, começou a perceber algo surpreendente. As respostas eram cada vez mais precisas, inspiradas e realistas. Hill acreditava que, ao treinar a mente para operar na frequência da imaginação criadora, ele estava se conectando à inteligência universal. Visualização criativa. O mapa mental da prosperidade. Hill começou a ensinar um exercício que hoje é amplamente conhecido como visualização criativa. Ele orientava seus alunos a fazer o seguinte: 1. Feche os olhos e veja mentalmente o seu objetivo como se já tivesse acontecido. Veja os detalhes, o ambiente, as pessoas, as cores, o som da voz de alguém o parabenizando. O mais importante:
sinta a emoção de já ter alcançado. 2. Mantenha essa imagem diariamente por alguns minutos no mesmo horário. A consistência cria um canal direto com o subconsciente. 3. Haja como se fosse inevitável. A visualização não é escapismo, é programação. O que você repete na mente torna-se modelo de ação no mundo. Hill dizia, a mente não distingue o que é imaginado do que é real. Por isso, imagine com propósito. Quando a mente acredita que algo já é real, ela muda comportamento, linguagem, postura e energia. E começa a alinhar a realidade externa a essa imagem. A imaginação dos milionários. Hill relatou inúmeros exemplos de pessoas que transformaram vidas graças ao poder da imaginação. Alexander Graham Bell visualizou a voz humana viajando por fios elétricos quando todos o consideravam louco. Andrew Carnegie imaginou escolas e bibliotecas públicas quando ainda vivia em pobreza extrema. Edison via suas invenções em detalhes antes mesmo de construí-las. Walt Disney, mais tarde, usaria o mesmo princípio para criar um império baseado em sonhos visualizados com perfeição. O que unia todos eles era o mesmo princípio. A riqueza nasce na imaginação e só depois se manifesta no mundo. A imaginação, como poder espiritual Hill, foi além da ciência. Ele acreditava que a imaginação é a ferramenta através da qual o homem participa da própria obra de Deus. Por meio dela, o ser humano pode moldar o invisível e transformar pensamento em matéria. Ele escreveu, a imaginação é o canal por onde o Criador trabalha através de nós. O homem que imagina, cria, e o homem que cria, enriquece. Para Hill, negar o uso criativo da imaginação era como renunciar ao maior presente divino que o ser humano recebeu, o poder de pensar, sentir e construir realidades. O exercício do laboratório mental Hill ensinava um método simples e poderoso para transformar a imaginação em ferramenta prática. 1. Crie seu laboratório mental. Escolha um lugar calmo. Feche os olhos e imagine uma sala confortável e iluminada. Essa será sua oficina interior. 2. Traga sua meta para dentro dela. Visualize-a como um projeto físico. Uma casa, uma empresa, um cheque, um livro, uma invenção. Veja, toque, sinta. 3. Converse com sua criação. Pergunte o que ela precisa para existir. Imagine conselheiros sábios ajudando a aprimorá-la. Deixe ideias surgirem espontaneamente. 4. Agradeça e saia da sala. Confie que o subconsciente continuará o trabalho. Volte no dia seguinte e repita. Hill dizia, o que você constrói em seu laboratório mental se tornará inevitável no mundo físico, se for mantido com fé e emoção. Conclusão. A mente como oficina do infinito. Ao final de suas reflexões sobre a imaginação, Napoleon Hill escreveu uma das frases mais profundas de sua carreira. Os ricos não são diferentes porque têm mais recursos. São diferentes porque treinam a mente para criar antes de agir. A imaginação é o portal por onde os desejos se tornam planos e os planos se tornam riquezas. Quem aprende a usá-la conscientemente, transforma a mente em um ateliê divino, um templo criador onde o invisível é moldado em ouro. E Hill concluía, a imaginação é o poder pelo qual o homem se aproxima de Deus. Quem ousa imaginar, ousa criar o impossível. Capítulo 7. O plano e a ação persistente. Napoleon Hill costumava contar uma história que aprendeu com Andrew Carnegie. Certa vez, um homem encontrou uma mina de ouro promissora e começou a explorá-la com entusiasmo. Durante semanas, retirou pequenas quantidades de minério, mas depois de um tempo, as veias de ouro pareciam ter desaparecido. Desanimado, vendeu todo o equipamento e o terreno por uma fração do valor a um sucateiro. O novo proprietário contratou um engenheiro para avaliar o local.
e descobriu que a mina estava a apenas 3 metros do maior veio de ouro da região. Hill dizia: a maioria das pessoas desiste a 3 metros do ouro. A persistência é o que separa os sonhadores dos realizadores. E foi assim que ele percebeu: a ação persistente é a ponte entre o invisível e o tangível. A fórmula dos 3 elementos. Depois de anos estudando os grandes realizadores, Hill descobriu que todos seguiam o mesmo padrão, um plano definido. Eles sabiam exatamente o que queriam, em detalhes, prazos e propósito. 2. Ação imediata. Eles não esperavam as condições ideais. Começavam com o que tinham, onde estavam. 3. Persistência inabalável. Quando enfrentavam obstáculos, não mudavam o objetivo, apenas ajustavam o plano. Hill resumiu: o fracasso temporário é um teste de fé. A persistência é o preço que o universo cobra por qualquer conquista duradoura. A importância de um plano concreto. Desejo, fé e imaginação são as forças criadoras invisíveis, mas sem um plano de ação, elas são como eletricidade sem fio condutor, poderosas, porém inúteis. Hill observou que os milionários não deixavam a realização de seus objetivos ao acaso. Eles planejavam cada etapa, mesmo sabendo que os planos precisariam mudar muitas vezes. Ele escrevia: nenhum plano é perfeito, mas todo plano é melhor do que a indecisão. Ele ensinava seus alunos a escrever metas e estratégias de maneira clara e tangível. O que você quer? Por que quer? Quando quer? O que está disposto a dar em troca? Qual é o primeiro passo? A clareza mental é o primeiro estágio da ação. Quando o objetivo está definido, o subconsciente trabalha para encontrar caminhos, mas é a ação que acende o motor da sorte, a persistência, o escudo contra o fracasso. Durante uma entrevista com Thomas Edison, Hill perguntou como o inventor lidava com as críticas e os inúmeros fracassos. Edison respondeu com um sorriso tranquilo: o fracasso, ele só existe para quem desiste cedo demais. Hill percebeu que os grandes homens não viam os erros como derrotas, mas como parte natural do processo. O fracasso não era um sinal para parar, era apenas feedback. Ele dizia: cada erro carrega uma semente de benefício igual ou maior, mas só o persistente vive tempo suficiente para colher essa semente. A persistência, portanto, não é uma virtude passiva. É uma forma de fé ativa, a prova viva de que o desejo ainda está queimando dentro de você. O poder do hábito e da disciplina. Hill descobriu que a ação persistente se torna muito mais fácil quando se transforma em hábito. Ele estudou atletas, empresários e líderes que criaram rotinas mentais e comportamentais que automatizavam o sucesso. Os hábitos mentais são os trilhos por onde o trem da vida corre. Escolha os trilhos certos e chegará inevitavelmente ao destino certo. A disciplina, segundo Hill, é a arte de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. E a persistência é o estágio final dessa disciplina. É quando a mente, já treinada, continua avançando mesmo sob pressão. Ele explicava: a mente treinada não busca motivação, busca resultado. O plano que se ajusta ao caminho. Hill contava que Andrew Carnegie jamais seguia um plano fixo por muito tempo. Ele dizia: planejar é essencial, mas replanejar é sabedoria. O sucesso exige flexibilidade. O homem persistente não é aquele que insiste cegamente. É aquele que adapta seus métodos, mas jamais abandona o propósito. Hill observou esse mesmo princípio em Henry Ford. Durante a crise econômica, quando todas as fábricas estavam reduzindo produção, Ford fez o oposto, aumentou o ritmo e investiu em novos modelos. Seu plano parecia insano, mas era sustentado por uma visão clara e fé inabalável. O resultado? Ele dominou o mercado enquanto os concorrentes recuavam. A mente persistente
enxerga oportunidades onde a mente comum vê riscos. A mente que nunca aceita não. Hill contou que entrevistou um empresário chamado R.G. Letourneau, conhecido como o Engenheiro de Deus. Letourneau construiu máquinas gigantescas e revolucionou a engenharia pesada. Quando Hill lhe perguntou o segredo do sucesso, ele respondeu: "Nunca aceite não de alguém que não tem o poder de dizer sim." Essa frase se tornou um dos mantras de Hill. Ele entendeu que a persistência é a recusa em aceitar o impossível como resposta. As mentes fracas se rendem às circunstâncias. As mentes fortes dobram as circunstâncias à sua vontade. E o instrumento dessa força é a ação repetida, o movimento contínuo na direção do objetivo. A fé em movimento Hill dizia que a fé é como eletricidade. Precisa de condutores para gerar resultados. E esses condutores são a ação e a repetição. A fé sem movimento se torna superstição. Mas quando unida à ação, ela se transforma em poder criador. Ele escreveu: "A persistência é a expressão física da fé. É o ato de continuar acreditando, mesmo quando o corpo está cansado e o mundo parece duvidar." Por isso, Hill via cada passo dado, cada tentativa, cada repetição, como um ato de oração prática, uma oração feita com atitudes. O poder da repetição mental e física. Hill acreditava que a mente e o corpo são parceiros inseparáveis. Pensamentos repetidos geram ações. Ações repetidas moldam crenças. Crenças moldam destino. Por isso, ele recomendava unir a ação externa à afirmação interna. Seu exercício diário era simples e poderoso. 1. Visualize o objetivo. Veja-o com detalhes. 2. Afirme com emoção: "Eu estou avançando todos os dias em direção ao meu propósito definido." 3. Haja imediatamente. Faça algo, por menor que seja, que aproxime o sonho da realidade. Ele dizia: "O universo responde ao movimento. O homem que fica parado atrai estagnação. O homem que age, mesmo sem saber o caminho inteiro, atrai a próxima etapa." A lição do fogo. Hill certa vez comparou a persistência com o processo de acender uma fogueira. No início, é preciso esforço, lenha seca e paciência. O fogo não surge no primeiro fósforo, mas quando pega, alimenta-se sozinho e aquece tudo ao redor. Assim é a mente humana. Nos primeiros dias de esforço, nada parece acontecer. Mas à medida que o hábito se forma, a ação se torna automática e o progresso inevitável. O homem que persiste não é movido pela esperança, mas pela certeza de que o fogo está prestes a acender. Conclusão: a lei da inércia mental. Napoleon Hill concluiu que a ação persistente é governada por uma lei universal semelhante à da física, a lei da inércia mental. Um pensamento em movimento tende a permanecer em movimento até alcançar seu destino. Por isso, ele alertava: o maior erro é parar. O segundo maior é nunca começar. A mente que aprende a manter o ritmo da ação entra em fluxo com o universo criador. E quando isso acontece, as portas se abrem naturalmente. Hill encerra este capítulo com uma das frases mais poderosas que já escreveu: "A persistência é para o sucesso o que o oxigênio é para a vida. Sem ela, todo sonho morre asfixiado." E assim, o jovem repórter que um dia ousou acreditar descobriu o poder do movimento e aprendeu que a riqueza não vem para quem pensa em agir, mas para quem age pensando. Capítulo 8. O poder do Mastermind. Napoleon Hill acreditava que o maior erro das pessoas que buscam sucesso é tentar fazê-lo sozinhas. Durante suas entrevistas com mais de 500 milionários, ele percebeu um padrão incontestável. Todas as fortunas duradouras foram construídas por grupos de mentes trabalhando em perfeita harmonia. Hill chamou esse fenômeno de Mastermind, que traduzido literalmente significa mente mestra. Não de um indivíduo, mas de uma força coletiva. Ele descreveu assim:
Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito definido, em espírito de harmonia, nasce uma terceira mente. Uma mente invisível e poderosa, capaz de atrair ideias, recursos e energia ilimitados. A história que inspirou o conceito Hill ouviu falar pela primeira vez sobre esse poder através de Andrew Carnegie. Durante uma conversa, o magnata contou como sua fortuna não foi construída apenas por sua genialidade, mas pela união de um pequeno grupo de homens que pensavam como ele. Carnegie disse: "Eu não sou o homem mais inteligente do mundo, mas consigo rodear-me de homens mais inteligentes do que eu, e juntos criamos algo que nenhum de nós conseguiria sozinho." Essa frase marcou Hill profundamente. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não é feita apenas de capital financeiro, mas de capital intelectual e emocional compartilhado, o poder de mentes em sintonia. O nascimento da mente coletiva Hill comparava o mastermind à eletricidade. Um único fio conduz energia, mas quando vários fios são entrelaçados, a corrente se multiplica exponencialmente. Assim também acontece com as mentes humanas. A energia mental de uma pessoa é fraca e limitada, mas duas ou mais mentes, em harmonia, formam um campo magnético infinitamente mais poderoso. Ele acreditava que esse campo era literalmente uma forma de energia espiritual, uma força que se eleva acima dos indivíduos e atua como uma inteligência coletiva. Era, segundo ele, o mesmo princípio que permitia às sinfonias nascerem, aos impérios surgirem e às descobertas revolucionarem o mundo. O exemplo de Edison, Ford e Firestone. Um dos exemplos mais famosos que Hill documentou foi o círculo de amizade entre Thomas Edison, Henry Ford e Harvey Firestone. Esses homens se encontravam regularmente para trocar ideias, conversar sobre negócios e compartilhar aprendizados. Muitos os chamavam de o Clube dos Gênios. Certa vez, um repórter perguntou a Ford o motivo de tais encontros. Ele respondeu: "Nós nos inspiramos mutuamente. Quando três mentes criadoras se reúnem, nasce uma quarta, mais inteligente que todas elas juntas." Hill viu nesses encontros o princípio vivo do mastermind em ação, e os resultados falavam por si: invenções, indústrias e fortunas que moldaram a civilização moderna. O segredo da harmonia. Mas Hill observou algo essencial: a harmonia é o ingrediente indispensável. Se houver conflito, ego ou inveja entre os membros, a energia se dissipa. O poder do mastermind só existe quando há respeito, propósito comum e boa vontade genuína. Ele dizia: "A harmonia é o cimento do poder coletivo. Uma única mente em desarmonia pode destruir todo o edifício mental de um grupo." Por isso, ele recomendava escolher com muito cuidado as pessoas que fariam parte de seu círculo de influência. "Associe-se a quem o eleva mentalmente", escrevia Hill, "pois cada conversa é um ato de programação subconsciente." O mastermind invisível. Hill descobriu que o poder do mastermind não se limita à presença física. Ele pode existir no plano mental e espiritual. Quando você pensa intensamente em alguém com quem compartilha ideais, suas mentes entram em sintonia, trocando energia, ideias e intuições. Ele afirmava: "A energia do pensamento é uma forma de vibração e vibrações similares se atraem." Por isso, muitas vezes, ao pensar em um parceiro, mentor ou amigo, surge uma inspiração, uma ideia, uma lembrança. Para Hill, isso era o mastermind invisível em ação, a comunicação silenciosa entre mentes harmonizadas. O mastermind pessoal Hill ensinava que cada pessoa pode criar seu próprio mastermind interior. Ele mesmo praticava isso em seu famoso exercício dos conselheiros invisíveis, iniciado anos antes, quando estudava o poder da imaginação. Em sua mente, ele se reunia todas as noites com um conselho de mestres: Lincoln, Edison, Carnegie, Franklin
e outros. Ele fazia perguntas, ouvia respostas e saía dessas reuniões mentais com insights profundos e orientações práticas. Hill dizia: essas personalidades mentais se tornaram tão reais para mim que às vezes parecia que conversávamos de fato. Esse exercício, segundo ele, expandia sua intuição e o conectava a um nível superior de sabedoria, algo que transcendia o raciocínio comum. A energia invisível do grupo. Em suas palestras, Hill gostava de demonstrar o poder energético do Mastermind. Ele pedia a um grupo que fechasse os olhos e pensasse por um minuto em algo inspirador: gratidão, alegria ou propósito. Quando abriam os olhos, o ambiente parecia transformado. As pessoas sorriam, respiravam com mais leveza e até a temperatura parecia diferente. Hill explicava: quando mentes vibram em sintonia, formam um campo invisível de energia positiva. Esse campo amplia a inteligência, a criatividade e a confiança de cada participante. Hoje, a ciência moderna começa a confirmar o que Hill intuía. Estados emocionais coletivos criam ressonância eletromagnética entre cérebros humanos, uma forma literal de sincronização mental. Como criar seu próprio Mastermind, Hill recomendava seguir 4 passos para construir um círculo de mentes poderosas. 1. Escolha pessoas que compartilham um propósito semelhante. Evite negatividade, pessimismo e ceticismo. Cada mente é uma frequência. Escolha as que elevam a sua. 2. Reúnam-se regularmente. O poder cresce com a constância. Seja presencial ou virtual, mantenha o fluxo de ideias ativo. 3. Mantenham harmonia absoluta. O Mastermind não é campo de competição, mas de cooperação. Egos destroem, humildade multiplica. 4. Comecem e terminem cada encontro com uma afirmação positiva. Hill sugeria frases como: estamos unidos em harmonia perfeita, buscando o bem comum e a realização de nossos propósitos. Ele dizia: um grupo de mentes alinhadas pode mover mais montanhas do que 1000 homens trabalhando separadamente. O Mastermind e a fortuna. Hill observou que todos os grandes impérios foram erguidos sobre o princípio do Mastermind. Carnegie e seus conselheiros de aço, Ford e seus engenheiros visionários, Edison e seus assistentes geniais, Rockefeller e sua rede de investidores e estrategistas. Nenhum deles conquistou riqueza sozinho. Todos compreenderam que a mente humana, quando ampliada pela vibração de outras mentes, se torna uma força quase divina. Ele escrevia: a mente sozinha é poderosa, em união harmoniosa é invencível. O Mastermind e a lei da atração. Hill acreditava que o Mastermind amplifica o poder da atração. Quando várias pessoas mantêm o mesmo pensamento positivo e emocional, o campo vibracional coletivo se expande, atraindo resultados em velocidade multiplicada. Ele dizia: um propósito isolado é uma faísca, um propósito compartilhado é uma explosão. Por isso, formar um Mastermind é acelerar o processo de manifestação, porque a energia do grupo se torna um magneto mental de enorme potência. Conclusão: a mente que multiplica. Ao concluir este capítulo, Hill escreveu uma das passagens mais belas e inspiradoras de sua filosofia. O poder do Mastermind é o segredo da civilização. Toda grande ideia, toda fortuna, todo avanço humano nasceu da união de mentes com um propósito em comum. O indivíduo isolado é limitado, o grupo harmonizado é infinito. A mente coletiva é a centelha de Deus operando na Terra. E quem compreende isso jamais caminha sozinho, pois entende que a verdadeira força não está em ser o mais forte, mas em unir-se aos que vibram na mesma frequência de grandeza. Hill encerrava com um conselho simples: crie seu Mastermind, visível ou invisível, e você nunca mais andará em trevas. Capítulo 9. A transmutação mental. Do medo à abundância.
Certa noite, enquanto revisava suas anotações, Napoleon Hill escreveu em letras grandes no topo da página: "O medo é a força mais destrutiva do mundo, mas também pode ser a mais poderosa, se convertida em fé." A frase soava paradoxal, mas Hill havia descoberto, depois de décadas estudando a mente humana, que o medo não é um inimigo. É uma energia bruta, neutra, que apenas assume a forma que a consciência lhe dá. Ele dizia: "A diferença entre o fracassado e o vitorioso é que o primeiro alimenta o medo e o segundo o transforma em poder." As 6 formas do medo Hill observou que existem 6 medos fundamentais que controlam a maioria das pessoas. 1. O medo da pobreza, a crença inconsciente de que faltarão recursos. 2. O medo da crítica, o receio do julgamento alheio. 3. O medo da doença, a antecipação constante do sofrimento. 4. O medo da perda de amor, o apego e a insegurança emocional. 5. O medo da velhice, o pavor do declínio e da inutilidade. 6. O medo da morte, o esquecimento de que a vida é eterna transformação. Segundo Hill, todos os demais medos são variações desses 6, e o mais devastador deles é o medo da pobreza, porque aprisiona a mente antes mesmo que o corpo comece a agir. O medo da pobreza paralisa mais sonhos do que qualquer doença. A natureza vibracional do medo Hill explicava que o medo é uma vibração de energia baixa, uma frequência mental que bloqueia o fluxo criador. Quando alguém sente medo, a mente subconsciente interpreta isso como uma ordem para retrair-se e, assim, bloqueia oportunidades, inspirações e ações ousadas. Mas, quando essa mesma energia é redirecionada, por meio de fé, desejo ou entusiasmo, ela se transforma em impulso criativo. Hill dizia: "A energia do medo é a mesma energia da fé, apenas vibrando em polos opostos." Por isso, ele ensinava que o segredo não é lutar contra o medo, mas converter sua polaridade. A lei da transmutação mental, inspirado pela observação da natureza, Hill percebeu que toda energia é passível de transformação. Assim como o calor pode virar luz e a eletricidade pode se converter em som, o medo pode tornar-se coragem e a dúvida, sabedoria. Ele chamava isso de lei da transmutação mental, a capacidade de transformar qualquer emoção em seu oposto criativo. O homem verdadeiramente rico é aquele que aprendeu a converter emoções destrutivas em combustível para sua grandeza. Esse é o segredo por trás da autoconfiança inabalável. Os grandes líderes, cientistas e visionários que Hill estudou não eram destemidos por natureza, eram mestres da transmutação. Edison e o fracasso criativo Thomas Edison dizia que o segredo de sua genialidade não era a inteligência, mas a interpretação positiva das dificuldades. Quando algo dava errado, ele não sentia frustração, mas curiosidade. O que para outros era fracasso, para Edison era apenas dados para o próximo experimento. Hill percebeu que Edison aplicava instintivamente a lei da transmutação. Ele transformava a emoção da perda em energia criadora. Nada é desperdício, nem o erro, se você souber o que aprender com ele. Essa atitude mental é o que diferencia o gênio do medíocre, o milionário do endividado. A maioria se detém no medo. Os grandes o derretem em força interior. Transformando o medo em poder, Hill desenvolveu um método prático para aplicar a transmutação mental. Ele o chamava de processo dos 3 movimentos. 1. Reconheça o medo. Não o negue nem o combata. Diga mentalmente: estou sentindo medo, mas ele é apenas energia. O reconhecimento traz consciência, e consciência dissolve o domínio. 2. Redirecione a energia. Converta o sentimento em uma ação positiva. Se sente medo de fracassar, trabalhe com mais foco. Se sente medo da escassez, medite na abundância.
Substitua o impulso de recuar pelo impulso de agir. 3. Afirme a nova frequência. Repita com emoção. Transformo todo medo em fé, toda dúvida em sabedoria, todo obstáculo em combustível para minha vitória. A repetição emocional treina o subconsciente a associar medo com movimento, não com paralisia. O medo e o subconsciente Hill observou que o medo é o idioma favorito do subconsciente. Quando você alimenta pensamentos de escassez, o subconsciente os aceita como verdade e age para confirmá-los. Mas quando você o reeduca com confiança e propósito, ele responde instantaneamente. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona se a semente é boa ou má, apenas multiplica o que você planta com mais emoção. Por isso, Hill ensinava que controlar o medo é controlar a mente, e quem controla a mente controla a realidade. A história do homem que superou o pânico. Durante uma palestra em Chicago, um homem se aproximou de Hill aos prantos. Sofria de ataques de pânico desde a falência de sua empresa. Ele dizia: "Tenho medo de tudo, Sr. Hill, do futuro, de tentar novamente de acreditar." Hill respondeu com calma: "Você não tem medo do futuro, tem medo de reviver o passado. Mas o passado é apenas uma ideia, e toda ideia pode ser reescrita." Hill ensinou-lhe o processo de transmutação. Durante 3 semanas, o homem praticou todos os dias. Quando o medo vinha, ele respirava fundo, reconhecia-o e repetia: "Essa é a energia que me fará recomeçar." Um mês depois, enviou uma carta a Hill dizendo: "Ainda sinto medo às vezes, mas agora ele trabalha para mim, não contra mim." Hill anotou em seu diário: "O homem não precisa vencer o medo, apenas transformá-lo." Da dúvida à criatividade. Hill observava que muitas pessoas desperdiçam energia mental tentando suprimir sentimentos negativos. Mas suprimir é como tentar abafar o fogo com gasolina. Quanto mais luta, mais cresce. O segredo é usar o medo como combustível. Ele dizia: "Toda emoção é uma forma de energia. O sábio a direciona, o ignorante é dominado por ela." Quando você direciona o medo, a raiva, a frustração ou a ansiedade para um propósito nobre, essa energia se torna força motriz. Os grandes realizadores não eram frios ou inabaláveis. Apenas aprenderam a canalizar o calor emocional para a criação, não para a destruição. O medo como convite espiritual. Hill acreditava que o medo, em sua essência, é um chamado à expansão. Sempre que você sente medo, é porque está diante de algo que exige uma nova versão de si mesmo. Por isso, ele dizia: "O medo é o mensageiro que anuncia que você está prestes a crescer." Ao invés de evitá-lo, acolha-o como um professor. Pergunte: "O que este medo está tentando me ensinar?" A resposta quase sempre é: "Você já é mais forte do que imagina." Exercício da transmutação diária. Hill ensinava um exercício simples para reprogramar a mente contra o medo. 1. Ao acordar, diga: "Hoje nada me ameaça, tudo me ensina." 2. Durante o dia, quando algo causar ansiedade, pergunte-se: "Como posso usar essa energia de forma construtiva agora?" 3. Antes de dormir, repita: "Transformo toda a experiência em sabedoria e crescimento." Ele afirmava que em poucos dias a pessoa começa a perceber que os antigos medos perdem força, não porque desapareceram, mas porque foram convertidos em combustível. Do medo à fé, da escassez à abundância. Hill concluía que a maior transmutação de todas é converter a sensação de falta em sentimento de abundância. Enquanto a mente se concentra no que falta, o subconsciente fecha as portas. Mas quando ela se foca no que já possui, atrai mais da mesma vibração. A gratidão é a mais alta forma de transmutação. Ela transforma o que temos em mais do que suficiente.
Por isso, Hill dizia que o primeiro passo para a prosperidade é agradecer, não pelo que se quer, mas pelo que já existe. Esse simples ato muda a frequência da mente e reabre o canal com a abundância. Conclusão: o ouro está na emoção. Napoleon Hill encerrou este ensinamento com uma frase que sintetiza toda a sabedoria deste capítulo. As emoções são o ouro bruto da alma. O medo é apenas ouro não lapidado. Ao aprender a moldar o medo em fé, a dúvida em coragem e a dor em propósito, o ser humano desperta o verdadeiro poder da mente criadora. E quando isso acontece, a riqueza deixa de ser uma meta e se torna um estado natural do ser. Hill escreveu: a abundância não vem porque o mundo muda, vem porque você muda sua vibração. E assim, o homem que estudou os maiores milionários do planeta concluiu que a verdadeira fortuna nasce quando o indivíduo transmuta a mente do medo para o amor e da limitação para a expansão. Capítulo 10. O segredo que ninguém entende. Quando Napoleon Hill publicou Pense e Enriqueça, milhares de pessoas escreveram-lhe cartas agradecendo por transformar suas vidas. Mas havia algo curioso. Outros milhares liam o mesmo livro e nada mudava. Por quê? Hill sabia a resposta. Apenas 1% entende o verdadeiro segredo, porque o segredo não está nas palavras, está na consciência de quem lê. Esse segredo foi transmitido a ele por Andrew Carnegie em uma conversa que mudaria o curso da história. Carnegie lhe disse: existe uma força no pensamento humano que, quando direcionada com fé e propósito, torna o homem invencível. Mas poucos acreditam o suficiente para descobrir isso por si mesmos. Hill dedicou a vida a compreender e provar essa frase. E o que encontrou foi simples, mas tão poderoso que poucos ousam aplicar. O segredo está em ser, não em ter. A maioria das pessoas, dizia Hill, busca riqueza como um meio de ser feliz. Mas os 2% que realmente conquistam a abundância invertem a ordem. Eles se tornam mentalmente ricos antes de o dinheiro chegar. Você não atrai o que deseja, atrai o que é. Esse é o núcleo do segredo. A mente é um transmissor de frequências e ela só pode emitir o que contém. Se dentro de você há escassez, dúvida e medo, é isso que será projetado no mundo. Mas se sua mente vibra com confiança, propósito e gratidão, a vida apenas devolve essa frequência multiplicada. A riqueza. Como estado mental, Hill percebeu que a maioria trabalha para ganhar dinheiro, enquanto os ricos trabalham para desenvolver uma mente rica. Eles sabem que o dinheiro é consequência, um efeito, não a causa, e por isso concentram toda a energia em moldar a mente, a fé e a visão. A riqueza começa quando o homem aprende a pensar em termos de abundância. O pobre vê um problema, o rico vê uma oportunidade. O pobre pergunta como economizar, o rico pergunta como expandir. A diferença não está no bolso, está na estrutura de pensamento. Hill comparava isso à jardinagem mental. A mente é o solo, os pensamentos as sementes. A colheita será fiel àquilo que você planta com mais frequência e emoção. A fé aplicada à ação. Muitos acreditam que fé é uma questão espiritual, mas Hill provou que é também uma lei mental. Fé não é apenas acreditar, é agir como se o resultado já fosse certo. Ele dizia: a fé é o poder que converte pensamento em realidade. Carnegie, Edison, Ford, todos tinham isso em comum. Eles não esperavam garantias, criavam as próprias certezas. A dúvida é paralisante, a fé é criadora, e só há uma maneira de desenvolvê-la, usando-a. Assim como o músculo cresce com o uso, a fé se fortalece pela repetição de ações ousadas. Aquelas que você faz mesmo tremendo, mas faz. A chave está na emoção. Hill descobriu que o pensamento só tem poder quando é carregado de emoção. O universo não responde a ideias frias e mecânicas, mas a vibrações sentidas com intensidade. O pensamento sem emoção é como uma semente sem vida.
Quando você deseja algo com paixão, visualiza com clareza e age com fé, a mente subconsciente o aceita como verdade e começa a alinhar o mundo externo para manifestá-lo. Mas se há dúvida, medo ou desânimo, a vibração se fragmenta e o universo não reconhece o comando. Por isso Hill insistia: sinta o desejo como se já fosse real. Esse sentimento é o selo energético que ativa o poder criador da mente, o mistério da sincronicidade. Com o tempo, Hill começou a observar algo fascinante. Quando uma pessoa alcançava o estado mental correto, clareza, fé e emoção alinhadas, eventos aparentemente misteriosos começavam a acontecer. Oportunidades surgiam do nada. Pessoas certas apareciam. Coincidências improváveis abriam caminhos. Hoje chamaríamos isso de sincronicidade. Hill chamava de lei da vibração. Tudo no universo vibra. Quando você vibra em harmonia com o que deseja, o desejo o procura. O segredo não é forçar, mas vibrar na frequência certa. E isso só é possível quando o pensamento, a fé e a ação estão em sintonia. A mente como ímã universal. Hill dizia que a mente é um ímã. Pensamentos são ondas que viajam, colidem e se atraem. E quanto mais emoção um pensamento carrega, maior o seu alcance. Assim, quando uma pessoa vive em gratidão, propósito e amor pelo que faz, ela cria um campo magnético de prosperidade. Essa força invisível atrai oportunidades, ideias, parceiros e circunstâncias compatíveis. O homem se torna o que pensa, sente e acredita. Nada mais é necessário. Por isso, Hill afirmava que o maior investimento da vida é aprender a pensar corretamente. Não existe ação eficaz sem antes uma vibração mental coerente, o erro, que quase todos cometem. Segundo Hill, 99% das pessoas falham porque tentam mudar os resultados e não a mente que os cria. É como tentar mudar o reflexo no espelho, esquecendo-se de mudar o rosto. O mundo externo é apenas o espelho daquilo que se passa dentro. Enquanto a mente estiver dominada por crenças de limitação, inveja, medo ou pressa, nenhuma técnica funcionará. Mas quando o indivíduo muda sua vibração interna, substitui dúvida por certeza, escassez por gratidão, ansiedade por confiança, a realidade responde como um eco. O propósito definido, o centro da mente riquíssima. Hill percebeu que toda mente verdadeiramente próspera gira em torno de um propósito definido. O propósito é o eixo que alinha pensamento, emoção e ação. Sem ele, a energia se dispersa. O homem sem propósito é como um navio sem leme, gira em círculos até naufragar. Por isso, antes de buscar dinheiro, defina sua missão. O dinheiro é atraído por quem sabe o que quer e por que quer. A indecisão repele riqueza. A clareza a magnetiza. O segredo, que estava em todas as páginas. Hill afirmou que o verdadeiro segredo estava escondido de propósito em todas as páginas de seu livro. Ele nunca o escreveu explicitamente, mas o deixou para ser descoberto por quem estivesse mentalmente pronto. E o segredo era este: os pensamentos são coisas vivas, vibrantes, poderosas, e você se torna o que pensa, sente e acredita com persistência. Essa é a equação completa. Pensamento, plus, emoção, plus, fé, plus, ação, traço e criação. Quem entende isso não apenas muda sua vida, torna-se coautor do próprio destino. A conclusão de uma vida. Em seus últimos anos, Hill resumiu suas décadas de pesquisa em uma única frase: o segredo mental da riqueza é a consciência de que você já possui tudo o que precisa. A abundância não é algo a conquistar, é algo a despertar. A mente é a mina de ouro. Os pensamentos são as ferramentas. A fé é o mapa. E a ação é a escavação. Quem trabalha diariamente nessa mina interior, inevitavelmente encontrará tesouros, porque eles sempre estiveram ali. Epílogo. A chama invisível. Hill
Acreditava que cada ser humano carrega uma centelha divina, um poder de criação ilimitado. Mas essa chama só se acende quando a mente se eleva acima do medo e da dúvida. Quando o homem descobre essa verdade, nunca mais volta a ser o mesmo. A mente é o tesouro do universo. O segredo da riqueza não é descobrir algo novo, mas despertar o que sempre esteve dentro de você. E assim termina a jornada de Napoleon Hill. Não como um filósofo distante, mas como um guia que descobriu o maior de todos os segredos. Você se torna aquilo que acredita ser. Resumo final. O código mental da riqueza. 1. Pense com propósito. 2. Sinta com fé. 3. Haja com persistência. 4. Viva em gratidão. 5. E o universo responderá em abundância.